Nogueira, diretor de operação na Stonage, que faz parte do grupo Tivit. Também contamos com uma participação da Gláucia Pereira, a executiva de negócio da Stonage, que ao longo da nossa transmissão receberá todas as perguntas que vocês enviarem pela plataforma LinkedIn, YouTube ou pela plataforma do evento. No final, a gente vai responder todas essas perguntas, tá bom? E eu queria, então, aqui, combinar com os meus convidados, né? Nós vamos ter aqui 3 rodadas de pergunta, e antes de vocês começarem a responder a primeira pergunta, eu gostaria que vocês se apresentassem, né? Então, no começo aqui, eu já vou fazer a primeira pergunta para o Carlão. Carlão, nós vamos tratar aqui nessa primeira parte do nosso evento como que está a nova realidade no setor financeiro. Então, nessa primeira parte, como que as instituições financeiras, como que está essa realidade? E aí, falando um pouco, Carlão, um pouco sobre o Pix, que está movimentando todo o mercado financeiro, como que a realidade atual acelerou o lançamento desse novo formato de pagamento? Quais são os benefícios que o Pix traz e, principalmente, qual é o impacto dele nessa indústria financeira? Carlão, muito obrigado aí pela sua presença e pela ajuda aqui em responder importantes perguntas para o nosso público. Oi, Carlão. Voltei, desculpe, teve alguma queda aqui. Carlão. Deu um gap aí de comunicação. Mas eu escutei sua pergunta, Carlão. Ouvi sim sua pergunta, é um prazer estar aqui. Como você disse, eu atuo aqui na BBC, então estamos acompanhando, de fato, todos os movimentos, né, que estão transformando a indústria financeira e, consequentemente, as demais indústrias, né, que, de alguma maneira, usam os seus serviços. Então, de fato, muitas mudanças acontecendo e se destaca, claro, o Pix, que agora está na reta final, né? Essa plataforma de pagamentos instantâneos, né? E ela vem justamente para resolver um gap grande que hoje os usuários, todos nós temos, ao fazer pagamentos no dia a dia, né? Então, hoje, fazer pagamentos é demorado, é complicado, você precisa de muitos dados, dependendo do tipo de pagamento, tem limitação de horário, você precisa pegar muita informação, e você nunca sabe se o pagamento foi realmente processado, você precisa confirmar na outra ponta, porque ele pode ser rejeitado. Enfim, tem muitos gaps de experiência, possibilidade de erros, etc., bem diferente do que você tem hoje, uma experiência nas plataformas digitais, que é tudo simples, fácil e tal. Então, o pagamento instantâneo, o Pix, vem justamente eliminar esse gap, né, que existe, dando uma solução 24/7, fácil entendimento, você não precisa saber muitos dados, é uma experiência bem simples, segura, e confirmação na hora, instantânea, de fato. Então, de fato, simplifica muito e cada vez mais transforma o pagamento como algo absolutamente integrado com o seu uso no dia a dia, né? Tende a se tornar até invisível, né? Então, hoje, você vai, por exemplo, fazer uma compra no e-commerce, se você não tem crédito, não tem cartão de crédito, a experiência é muito ruim, tem que pagar o boleto, recebe boleto em casa. Com o Pix, dado que o padrão, uma grande forma fácil de usar é usando o QR Code, você simplesmente vai apontar com o QR Code que vai vir na tela, confirmar e acabou. Você não precisa se preocupar com mais nada, dado que você vai receber a confirmação, ele vai ser liquidado na hora. Então, ele realmente resolve uma lacuna importante, viabiliza para quem não tem conta em banco, porque as plataformas digitais todas estão liberando e possibilitando o Pix. E um grande problema hoje que é ter possibilidade de fazer vários tipos de convênio. Também o Pix vai cada vez mais se integrar com tributos, concessionários e tal, de maneira que fica muito simples você poder realizar essa experiência. Então, é realmente uma inovação grande, vai transformar a indústria, tanto a gente vê aí a corrida que está tendo, centenas, né, mais de 700 instituições já estão cadastradas, homologadas para entrar.
e outras 300 e tantas também vão entrar em seguida, de fato que vai tornar a experiência de pagamentos muito simples. A gente sabe que pagamentos é onde você concentra o seu fluxo de caixa, né? Você pode receber salário num banco, ter um crédito imobiliário, uma operação no outro, mas o pagamento do dia a dia é onde você traz o seu recurso. Então, por isso que é tão importante ter uma experiência tranquila e por isso também todos estão se mobilizando para oferecer isso para todo tipo de cliente. Então, vai ser realmente uma grande transformação. Que bom, Carlão, muito bom. É importante não só para o setor financeiro, mas para todos os usuários do setor financeiro. Vou chamar aqui para o nosso bate-papo a Duda, responsável na Elo por toda a inovação. Duda, conta para a gente um pouco aqui, né? Como que está sendo a abertura de contas? A gente vê um enorme crescimento na abertura de conta no setor, por pessoas não bancarizadas. Esse aumento se deu principalmente agora durante a pandemia, né? E essa relação com os bancos digitais, na sua opinião, Duda, a adesão desse tipo de conta tende a crescer mais ainda, né, para esse público? Legal, Valdinei. Primeiro de tudo, um prazer estar aqui com você hoje, com a Gláucia, com o Carlão, o Jorge, e com vocês aí, porque falar de disrupção em pagamentos, eu acho que não é só o assunto do momento, mas é um assunto que a gente precisa conversar bastante, porque isso impacta totalmente a nossa vida, né? Todo mundo paga e faz pagamentos todos os dias, então a gente precisa conversar sobre isso. Carlão, antes de eu responder a sua pergunta, eu só vou contar um pouquinho quem é a Elo, né? A Elo é uma bandeira de cartão, gente. Ela é a segunda maior bandeira de cartão em débito emitido, tem mais de 130 milhões de cartões emitidos, a gente é uma bandeira 100% brasileira e inovadora. E quando a gente fala desse movimento do mercado, o que a pandemia trouxe para a gente, né? Ela trouxe dois movimentos. Um, que todo mundo foi para casa, todo mundo sabe disso, e nunca, tanto antes, a gente comprou tanto pela internet e teve que confiar na disrupção dos meios de pagamento para conseguir manter nossa vida dentro dos trilhos, desde fazer mercado, ou até mesmo conseguir manter a nossa casa. E aí a gente vê o movimento que aconteceu no e-commerce, mas a gente também vê um movimento muito interessante dessas pessoas que não eram bancarizadas, que a gente chama que eram invisíveis, porque elas não tinham conta numa instituição financeira, ou muitas vezes elas tinham uma pessoa da família que era o banco da família, mas que, na verdade, essa pessoa ela usava muito mais dinheiro em espécie para conseguir fazer as transações do dia a dia. E a gente vê esse movimento das pessoas se bancarizando, e muito por conta do movimento que a gente teve do auxílio emergencial pago pelo governo e pago na Caixa. E aí tem algumas coisas interessantes que eu até estava pesquisando para trazer para vocês. Tem uma pesquisa que aponta que nos últimos 5 meses teve uma diminuição de 73% no número de não bancarizados no Brasil. Teve uma pesquisa feita pela America's Market Intelligence. E quando a gente olha para o pagamento do auxílio emergencial, 44% dos lares brasileiros receberam auxílio emergencial em julho, é um dado do IBGE, e mais de 65 milhões de brasileiros receberam esse benefício do governo federal. E como é que a gente, como Elo, acaba indo de encontro com essa tendência de não bancarizados? A gente, como Elo, foi escolhida para liderar a solução tecnológica desse programa, né, que é um dos maiores programas de distribuição de renda do mundo, por uma solução de pagamento via QR Code. Então, a gente tem uma solução hoje que é um hub QR Code que, no meio da pandemia, para vocês terem uma noção, foi desenvolvida em 18 dias, um tempo recorde para a gente conseguir atender e dar essa melhor experiência do pagamento do auxílio emergencial. É uma tecnologia de QR Code dinâmico que oferece proteção às transações. E hoje a gente tem mais de 100 milhões de brasileiros que podem usar essa solução pelo app da Caixa Tem.
E a gente também trouxe a solução do cartão de débito visual, que tem por trás uma tecnologia de tokenização com código de segurança dinâmico para oferecer mais proteção à transação. Então, esses são 2 exemplos de como, por exemplo, a Elo olhou para esse momento de trazer os não bancarizados e oferecer soluções de pagamento para que eles pudessem transacionar no dia a dia. Mas esse aumento dos não bancarizados se tornando bancarizados, ele se torna uma grande oportunidade para o mercado no geral, de trazer mais soluções, mais disrupção e, obviamente, mais valor para esse novo cliente que vai precisar de muita ajuda nesse momento para conseguir ter a melhor experiência possível. Que bom, Duda. Muito orgulho, viu, da Elo. Eu tenho, como brasileiro, eu acho que todo brasileiro ter uma bandeira forte no Brasil é muito importante. O Brasil, que é pioneiro no mercado financeiro, ter também uma bandeira forte, ajudando a nossa população em momentos difíceis de pandemia. Muito orgulho. Parabéns pelo trabalho e pelo tempo recorde, né? A gente vê o mundo se movimentando muito rapidamente e não diferente. A Elo fez um trabalho magnífico aí, trazendo segurança. Vou chamar aqui agora um pouco para o nosso bate-papo, Jorge. Jorge, me conta, como que os bancos estão fazendo para conhecer o comportamento desse público, desse cliente, nesse novo contexto, Jorge? E um pouquinho aí da sua trajetória na StoneAge. Legal, Valdinei. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos, bom dia, Duda, bom dia, Carlão, bom dia, Valdinei, bom dia a todo mundo que está assistindo a gente aí nos canais. É uma honra aqui estar presente com vocês. Estou presente aqui na StoneAge já há 12 anos, né? Sou diretor de operações aqui na companhia, sou funcionário de carreira, entrei aqui como analista e assim aqui dentro de casa, e recentemente a StoneAge foi adquirida aí pelo Grupo Tivit, né, uma coisa de 1 ano e meio atrás, e a principal atuação da StoneAge é fornecer, né, não só para o mercado financeiro, mas para outras indústrias também, ferramentas de soluções, né, voltadas justamente para automação processual, apoio à gestão de operações, e também muito focada em relação a soluções endereçadas à análise de crédito e também que apoiam uma prevenção à fraude nas instituições. Então, Valdinei, indo direto aí ao ponto, né, tentar ajudar aí vocês a enriquecer um pouco o nosso debate, a gente tem um desafio, na minha visão, tem um desafio muito grande, né, nesses não bancarizados, que é justamente conhecer esses novos perfis, né? São pessoas que têm uma movimentação financeira bem relevante no cenário econômico brasileiro, né? Mas os bancos, de fato, não conhecem essas pessoas. Então, é uma decisão muito difícil quando o banco quando vai conceder, por exemplo, um empréstimo financeiro para essas pessoas, porque você não sabe justamente qual é o poder de compra dessas pessoas, se de fato elas são bons pagadores, se não são bons pagadores. Então, tem aquela discussão muito grande em cima de qual o percentual de juros, qual a probabilidade de inadimplência dessa população, né? E a gente entende que, nesse sentido, há diversas soluções e há diversos estudos que têm que ser feitos ao longo do tempo, né? Soluções orientadas principalmente a estudos de comportamento ao longo do tempo, passado 1 mês, 2 meses, 1 ano, em cima dessa movimentação financeira, e principalmente, talvez, interessando alguns algoritmos, justamente alguns modelos, melhor dizendo, de inteligência artificial, para justamente a gente poder ter um melhor conhecimento e um melhor mapeamento desses comportamentos dessa nova população. Né? Indo agora um pouco mais para o lado de bancos digitais, o desafio é maior ainda, né? Porque a gente tem uma desigualdade muito grande no acesso à tecnologia aqui no Brasil, onde praticamente, há coisa de 2 anos atrás, quase 60 milhões de pessoas não tinham acesso à internet. Né? Então, hoje você tem diversos bancos digitais, mas você tem essa limitação em relação a essa barreira, né, em relação à utilização do aplicativo, a utilização do software. Então, o grande desafio, na minha opinião, para os bancos digitais é fornecer uma aplicação que seja muito intuitiva, né, que o usuário consiga fazer, por exemplo, o processo de onboarding de uma maneira muito natural, de uma maneira muito tranquila, que as informações estejam em tela para o cliente de forma muito objetiva, né, e que, obviamente, você não tenha nenhum problema, nenhuma lentidão, nenhuma disponibilidade, nenhuma impossibilidade para a conclusão de um novo cadastro, de um novo cliente dentro da instituição financeira. E a gente tem que pensar também que agora
agora o cliente ele está dentro da casa dele, então ele não vai até o banco para abrir uma conta, ele não vai até o banco para pedir um empréstimo. Ele tem a total escolha de baixar um aplicativo de um determinado banco. Se por acaso ele tiver algum problema naquela jornada, naquele processo de onboarding, ele baixa o segundo aplicativo, o terceiro aplicativo, o quarto, e ele vai justamente fazendo a sua escolha por aí. Então, é bem interessante nesse momento também que dentro dessas jornadas, a parte toda de análise de crédito e análise de fraude não se torne impeditivo justamente para que o cliente não chegue ao final, o bom cliente, no caso, não chegue ao final da sua jornada com uma experiência negativa. Muito bem, Jorge. Obrigado pela explanação. Ajuda a gente a entender um pouco mais, né, esses sistemas robustos que tem que estar por trás de tudo isso. Mas a gente conclui aqui essa primeira parte, onde a gente fala um pouco mais de instituição financeira, mas eu queria falar um pouco mais de quem é o verdadeiro beneficiado de tudo isso. Dentro da cadeia B2C, né, o cliente nesse centro, né, a melhoria da sua experiência, como que isso acontece. E aí, não poderia deixar de perguntar para a Duda, né? Duda, com toda essa modernização das formas de pagamento, você falou aí carteiras digitais, QR Code, como que você enxerga essa experiência para o usuário final, para o cliente, como que impacta ele, né? E quais são os principais desafios seu, da Elo, para continuar ajudando esse cliente final? Legal, Aldinei. Assim, eu vou até pegar um gancho do Jorge, quando ele traz que a gente, há um tempo atrás, tinha tantos milhões de brasileiros não conectados. Quando a gente olha para a jornada de pagamento, eu vejo da seguinte forma: a gente está passando de uma era onde o pagamento era uma fricção para uma era onde o pagamento se torna totalmente invisível. E aí, a gente tem um desafio de tornar essa experiência do pagamento invisível real, né? Com a menor fricção possível, porque senão ele não é invisível, e também trazendo o máximo possível de benefícios. E quando a gente olha para essa transição, a gente vê um mercado também em uma transição tecnológica e também, como até mesmo o Carlão trouxe na resposta dele, muito em colaboração com o próprio regulador. O Banco Central tem feito um trabalho incrível na condução do PIX e do Open Banking. O PIX já em lançamento agora em novembro e o Open Banking já em construção e tendo o seu lançamento em maio para o público. E aqui uma grande oportunidade das empresas de pagamento, de tecnologia, instituições financeiras, trazerem valor para o seu usuário na medida que ele pode se beneficiar desses movimentos do regulador. Então, principalmente quando a gente fala de Open Banking, onde eu, como usuário, dou consentimento para uma fintech, para um third-party provider, uma outra instituição ter acesso aos meus dados, esse consentimento não é que ele tem um preço, mas ele precisa ter um valor em troca para o usuário, porque senão ele não vai dar esse consentimento. Então, aqui a gente tem uma grande primeira oportunidade quando a gente olha para esses movimentos regulatórios. Mas também tem uma outra coisa que eu fico pensando bastante. Está muito na moda a gente falar de empatia ao cliente, né? Acho que todas as empresas agora já entenderam que a gente precisa colocar o cliente no centro para construir os nossos produtos e para a gente conseguir entregar valor para ele, por consequência, fazer as nossas empresas crescerem. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem esse emaranhado de peculiaridades do consumidor brasileiro que estava ali desconectado, que estava ali desbancarizado e que, de repente, no meio de uma situação que é totalmente atípica, que é a pandemia, teve que se conectar e se bancarizar. E aí, o desafio como é que a gente calça esses sapatos da empatia e pensa em produtos que vão precisar, sim, funcionar para o iPhone 11 da pessoa que está lá na Faria Lima, mas que vão precisar funcionar para a pessoa que está, muitas vezes, numa cidade muito pequena, que não tem nenhuma agência bancária, que não tem nem internet, mas que a única forma dessa pessoa ela conseguir comer é usando
meios de pagamentos eletrônicos, porque ela recebeu o auxílio emergencial lá no app da Caixa, do Caixa Tem. Então, como é que a gente, sentados em cadeiras de produtos, pensa em como é que esses nossos produtos vão se comportar em momentos onde a pessoa não é literada digitalmente, alfabetizada digitalmente, ela não tem uma conexão própria, ela muitas vezes tem uma dependência tecnológica de pessoas mais jovens que ela, enfim, eu acho que é um momento também de reflexão que a gente precisa ter, e um momento que é uma oportunidade da gente conseguir entregar, sim, nas nossas cadeiras de produto, cada vez mais valor para esse cliente. Que bom, Duda. Nada como ter um problema para a gente fazer uma inclusão digital, né? Você comentando aí, olha, se a gente tivesse traçado que em 2020 a gente ia fazer uma inclusão digital tão grande, acho que a gente não teria sucesso. Com base num problema, a gente conseguiu fazer uma inclusão digital. Parabéns aí pelo seu trabalho de ver o lado também dessas pessoas que não estão na Faria Lima, estão bem longe e precisam desse dinheiro para comer, né? Basicamente é isso, para sobreviver. Que bom. Carlão, me conta aqui, então, como melhorar a experiência do brasileiro, né? Visto que o brasileiro estava muito acostumado com papel moeda, e agora ele tem uma carteira digital, ele tem um celular poderoso, ele tem um relógio poderoso. Como, aí, em contexto de Covid, quais são os benefícios que você enxerga desta modernização, Carlão? É verdade. O dinheiro ainda é um dos principais instrumentos de pagamento, até bem pouco tempo era o principal ainda, por incrível que pareça, o cartão passou há pouco tempo, num país dessa dimensão, né, um país continental. O problema é que dinheiro é muito caro, né? Fabricar o dinheiro, transportar o dinheiro, guardar o dinheiro, provavelmente segurança. Então, se gasta bilhões com o uso do dinheiro, e isso é claro que é repassado de alguma forma para o cliente, né? Então, e fica difícil, de fato, ter uma experiência digital se você, de alguma maneira, não cria um ecossistema, não cria um ambiente de interoperabilidade em que as pessoas podem, de fato, prescindir desse dinheiro, até porque é ineficiente o dinheiro, né? Você tem troco, né? Precisa guardar, precisa, enfim, manipular isto e está disponível onde o cliente precisa. A gente viu nesse fenômeno que a Duda mencionou, do pagamento do Bolsa Voucher, lá, do auxílio emergencial, muita gente recebia na sua carteira digital recém-criada e ia sacar imediatamente, porque não estava ainda preparada para criar esse ambiente. O Pix e, além disso, o Open Bank está criando esse ambiente de total interoperabilidade, né? Então, todos o mecanismo para que você possa, de fato, usar essa moeda eletrônica, a sua carteira digital, acessível para todos. E até por isso o Pix, por exemplo, instituiu gratuidade para o pagador da pessoa física, né? E o recebedor, pessoa física, também. Então, ele vai poder receber, pagar, sem custo, e com isso abre a acessibilidade enorme para o desbancarizado, para aquele que muitas vezes é desbancarizado, não porque ele queira, não porque ele é caixa 2 ou alguma coisa ilícita, às vezes é porque é muito caro. Sacar numa ATM, você vai sacar uns R$100, muitas vezes você vai pagar R$10, R$12 de tarifa. É inadmissível, né, para um cliente de baixa renda. Então, precisou criar realmente um mecanismo, um sistema barato e que seja eficiente para ele poder, então, ter essa experiência que a Duda está mencionando, né? Então, esse é o caminho, de fato, eu não tenho dúvida nenhuma, e ainda mais com o Covid, como você mencionou, Valdinei, ficou muito evidente o quanto também ele é insalubre, né? O quanto também ele pode trazer riscos de segurança, de saúde para o próprio usuário, né? Então, o Brasil já é um dos maiores usuários de mídia social, já é o segundo maior usuário de WhatsApp do mundo, nós estamos mais que preparados para a experiência digital, faltava justamente criar esse ambiente, criar mecanismo que viabilizasse este uso de maneira tranquila e eficiente. E isso vai começar a ser criado, é um dos grandes objetivos do Banco Central
sem dúvida nenhuma, e já está acontecendo de maneira bem acelerada. Que bom, Carlão, muito bom mesmo. Eu vou chamar aqui para completar essa rodada, né, do cliente, Jorge. Agora aqui, ó, estamos praticamente com o cartão no bolso, a carteira digital, o celular, né, e a comunicação, né, das pessoas com o banco físico que está diminuindo cada vez mais. Qual a consequência disso? Como que você enxerga isso, Jorge? Muito legal ver esse movimento, Valdinei, que aí a gente começa a ver, de fato, o processo de digitalização da população e principalmente dessa estrutura toda de meio de pagamento, né? Você olha para a China, por exemplo, hoje já praticamente 1/3 das transações financeiras, os pagamentos, são feitos por QR Code, pelo celular. Você vai lá, cara, aponta ali e tudo mais, coloca somente a tua digital, faz uma selfie e já está a transação totalmente autenticada, né? Então, obviamente, esse tipo de aplicação, assim como se tem anteriormente a questão de onboarding, você precisa ter uma aplicação totalmente resiliente, disponível, não tem nenhum espaço possível para uma possível lentidão sistêmica, para justamente você não ter uma degradação da imagem da instituição, da desconfiança que se tem muito, né, da população em relação, poxa, como é que eu vou fazer um pagamento pelo celular? Será que isso funciona? Será que isso é seguro? Sim, pessoal, isso é seguro, isso é muito tranquilo de ser feito, tem diversas equipes, tem muitos sistemas, tem muitas soluções olhando justamente a questão de prevenção à fraude, mapeamento de transações online, isso é bem seguro, sim. Obviamente que a gente sempre recomenda que todas essas movimentações, cadastros e até mesmo as atualizações cadastrais sejam feitas somente dentro dos canais oficiais dos bancos, né? E aí, obviamente, Valdinei, quando a gente tem esse isolamento, esse descolamento ali do usuário, do cliente, em relação à instituição financeira, que você deixa um pouco mais essa comunicação um pouco mais isolada, né? Você precisa também disponibilizar informações claras e objetivas caso o cliente tenha algum problema em relação à realização de pagamento. Então, você precisa ter um canal de comunicação, seja ele por telefone, uma página do seu aplicativo, algum chat que você consiga resolver alguma situação emergencial de forma bem rápida, de modo que você não perca aquela transação, de forma que você não perca a credibilidade daquele cliente na utilização dessa nova forma de pagamento. Que bom, Jorge. Importante poder contar, né, com toda essa infraestrutura sistêmica para nos ajudar. Estamos caminhando aqui para a terceira parte da nossa live, né? Eu gostaria que vocês que estão conectados fizessem as perguntas. A Gláucia está recebendo aqui todas as perguntas de vocês para passar para os nossos convidados, mas eu não poderia de iniciar essa terceira parte falando de segurança, né? A parte de segurança, porque enquanto o seu dinheiro físico está na carteira, você cuida dele. A hora que você não tem mais ele fisicamente com você, a segurança pesa muito, né? E segundo uma matéria que eu li mês passado, né, em setembro, da Exame, a parte de fraude aumentou nesse último período. E aí eu queria pedir aqui uma ajuda para a Duda. Duda, o que a gente pode fazer hoje para melhorar a segurança, principalmente das pessoas mais idosas, né, nesse cenário? Como que você enxerga isso? Olhando o cliente, olhando a segurança dele, as instituições financeiras têm um papel importante de garantir a segurança para os seus clientes. Você ajuda eu a responder essa pergunta aqui? Vou tentar. Valdinei, uma coisa que a gente sabe é que se o brasileiro é criativo, o fraudador brasileiro é mais criativo ainda. E realmente a proteção e segurança são importantíssimos, porque não adianta nada a gente criar mecanismos de pagamentos invisíveis, né? Se a gente expõe de alguma forma ou tira ou expõe a privacidade e a segurança dos nossos usuários e eles acabam tendo uma experiência ruim. Até porque dinheiro não nasce em árvore, né? Então, acho que se alguém aqui já tomou uma fraude, sabe que é uma experiência terrível, ainda mais em tempos tão difíceis assim. Mas acho que para responder essa pergunta, tem uma palavra-chave que é tecnologia. E eu acho que amarra tudo que a gente precisa
ou quase tudo que a gente precisa pensar para a gente proteger e pensar em soluções antifraude e para dar maior segurança. É óbvio, acho que tem todo um trabalho das instituições trazerem a conscientização dos consumidores através de e-book de segurança, dica de fatura, mídias sociais, prevenir fake news, que a gente sabe que é um problema que a gente, na sociedade moderna, a sociedade da informação e da desinformação ao mesmo tempo, né? E aí, a gente hoje no mercado tem muitas ferramentas que são inovadoras para que a gente consiga, primeiro, provar que você é você, né? Então, garantir que a sua identidade pode ser comprovada e garantir que os seus dados estão sendo usados de uma maneira segura, não só por você, mas também pelas instituições que estão usando esses dados. Então, hoje, quando a gente olha para essas tecnologias, a gente tem várias, vou falar assim, algumas que vocês já devem saber bastante, que tecnologia de autenticação de device, do seu celular, que você está acessando a sua conta mesmo daquele celular que te pertence, realização de biometria, até tem algumas soluções de geolocalização, até mesmo se a gente pegar o Pix, tem a confirmações das chaves de segurança cadastrais, que você coloca o seu celular, o seu CPF, por exemplo, no Pix, vocês já devem ter sido impactados. Então, assim, esse conjunto de ferramentas, eles têm uma capacidade muito grande de mitigar as tentativas de fraude, né, que a gente vê o tempo inteiro acontecendo no mercado. E aí, hoje, dentro da Elo, o que a gente tem feito é olhado para essas soluções com um olhar muito atento e já ofertado algumas dessas soluções para os nossos clientes. Hoje eu conduzo dentro da Elo um programa de aceleração de startups. Segurança é um dos temas que a gente tenta, de alguma forma, dar bastante foco dentro desse programa, até para te dar 2 exemplos. Nesse ano, a gente acha que já está em 2021, né? Esse ano a gente acelerou uma startup de biometria facial chamada Full Face, super interessante, que, enfim, vocês conhecem, tirando uma foto do seu rosto, fazendo um vídeo dele, você consegue garantir que você é você. E a gente agora está iniciando um trabalho nesse segundo batch de aceleração com uma startup espanhola chamada Iron Chip, que tem algumas soluções de tecnologia para segurança baseados na localização que você está, super interessante também. Mas, além disso, tem outras coisas que a gente tem feito em direção a isso. Então, a gente tem ferramentas que fornecem score de risco relacionado ao e-mail que você utiliza para o cadastro. Então, por exemplo, se você tem histórico de utilização segura desse site, desse e-mail em outros sites, provavelmente seu score vai ser maior, mas se não tiver um score positivo, a gente vai indicar provavelmente que é uma possível fraude. A mesma coisa, a gente tem no mesmo princípio, a gente tem uma outra solução que ajuda o cliente a identificar o número se o número de celular dele foi movido do SIM card, do chip, né, há pouco tempo. Então, se um fraudador está em posse do seu número, cria uma conta, um nome, um usuário para dar um golpe do WhatsApp, por exemplo, ele não consegue. Então, esses tipos de soluções que por trás das cenas, o cliente ele não tem a visibilidade de que está isso acontecendo, mas as instituições que ofertam serviços financeiros de pagamento, elas cada vez mais vão precisar correr atrás de soluções que ajudem ela a garantir isso, e o usuário, no final do dia, vai ser muito bem servido se as instituições usam esse tipo de solução, porque garantem que esse pagamento que vai ser invisível para ele, no final do dia não vai ser, de alguma forma, uma experiência ruim, né? Porque ninguém quer ser fraudado. Então, eu vejo muito esse movimento no mercado acontecendo. Que bom, Duda. É importante que as instituições financeiras tenham essa preocupação, né, de proteger o patrimônio do seu cliente. Na verdade, é o que ela está fazendo, né? E aí, eu queria uma opinião aqui do Carlão. Carlão, como que a ABBC está olhando para isso, a parte de segurança, a tecnologia, investimento? Como que você enxerga o papel das instituições financeiras nesse assunto de segurança, Carlão? É um bom ponto. Assim, nós sabemos, né, a indústria financeira é uma das mais desenvolvidas tecnologicamente do mundo, né? Ela é inovadora,
ela, de fato, é líder em várias práticas, né? A gente, há 12 anos, nós implantamos, né, o SPB, que está aí até hoje. No SPB, que transita por uma RSFN, né, a rede financeira, essa rede até hoje nunca foi invadida e estão lá passando bilhões e bilhões de reais, né, todo momento. Então, e eu me lembro quando lançou-se o SPB, veio essa discussão. Então, TED vai ter fraude e tal. Então, é natural esta preocupação, e o mercado todo trabalha bastante nisso. Há 4 anos e meio, nós lançamos o primeiro banco digital. Aliás, a Tivit foi um grande parceiro para isso. E também voltou-se a discussão. Bancos digitais, tudo no mobile e tal, tem fraude e tal. E a gente vê que o mercado vai investindo, vai criando novas técnicas também de proteção, dado que os fraudadores também evoluem, e protegendo não só a sua infraestrutura, né, com todas as técnicas de tokenização, criptografia, etc., mas também a própria plataforma e o próprio cliente, né? A Duda já falou várias dessas técnicas, mas, enfim, os bancos hoje já operam, transacionam através do mobile, já é hoje o principal canal, né? E o Pix só vai consolidar isto, né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma que ele é seguro, como a TED é segura e os outros canais também, né? Cada vez mais. E agora, particularmente, todos os bancos estão investindo bastante em motores de prevenção à fraude. Existem, de fato, várias soluções que detectam se o comportamento daquele cliente mudou, se é diferente, ainda mais se está enviando recurso para alguém que ele não tem não tem nenhum relacionamento, nunca foi enviado nada antes e tal. Então, dentro da mecânica do Pix, foi previsto isso. Você pode segurar essa transação, então, nesse caso, ela não precisa ser instantânea, é avisado ao pagador que aquilo está sob análise, e você tem um tempo necessário, os mesmos 30 minutos que tem do SLA da TED, para poder fazer essa avaliação e, eventualmente, recusar a transação, se a suspeita se confirmar. Então, tudo isso foi desenhado dentro do Pix, tem um GT de segurança permanente, em que todas as instituições, junto com provedores e toda a indústria, participa, justamente colocando todos os elementos para garantir essa segurança para o cliente. Eu não tenho dúvida nenhuma. E é muito mais seguro do que trazer dinheiro no bolso, né? Trazer a carteira recheada de dinheiro. Essa, sim, num país como o nosso, certamente não é a opção, né? Então, o mercado investe muito em segurança, tem, inclusive, regulamentações bem rígidas quanto a isso, né, de cybersecurity, e, portanto, não tenho dúvida nenhuma que vai ser um sucesso e ninguém precisa se preocupar, além das próprias medidas individuais, né, as EPIs para processo digital, né? Evidentemente, ele tem que tomar as suas proteções, os seus cuidados, como todas as instituições também divulgam as práticas adequadas para que cada um também não se exponha demasiadamente. Que bom, Carlão, incrível, né? Incrível como as instituições financeiras têm a capacidade de analisar, através de várias ferramentas, várias tecnologias, o perfil do seu cliente, né? E eu acho que através disso, com muito investimento, analisando esse perfil, a gente consegue trazer toda a segurança que o sistema pode dar para os seus usuários, né? Para concluir aqui esse assunto de segurança, Jorge, nós estamos falando aqui de tecnologia disruptiva. Jorge, me conta um pouquinho aqui, né? Com a Duda falou um pouquinho aqui de reconhecimento facial, biometria. Você acha que no futuro próximo a gente vai ter outros pontos do nosso corpo aí validando quem você é, tipo a íris do olho, alguma coisa assim, Jorge? Como que você enxerga isso? Legal, Valdinei. Acho que pegando um gancho tanto que a Duda complementou, né? E, assim, realmente, fraudadores no Brasil, os caras são muito criativos, né? E a gente precisa estar, obviamente, sempre um passo à frente e olhando novos meios, novas formas, justamente, de autenticar esse bom cliente, né? E tirar, de fato, o cara que não é
o próprio cliente, sendo ele tentando uma falsidade ideológica ou alguma outra fraude do tipo, né? Muito se fala da questão da retina, né? Não, poxa, vamos fazer um aplicativo para justamente fazer um cheque em relação à retina que está sendo disponibilizada pelo cliente, é feito um cadastro inicial, mas hoje, sim, é um tipo de validação que, de fato, a retina você não consegue deixar, ela não deixa rastro, então é praticamente impossível você conseguir recriá-la, né, reproduzi-la, fazer um copy-paste justamente desse tipo de imagem, né? Mas você esbarra hoje em alguns dificultadores, né? Assim, hoje, se tivesse alguma solução orientada a esse tipo de coisa, você bateria em cima da experiência do usuário, você precisaria enquadrar de forma muito perfeitinha ali o olho do cliente, o cliente teria que permanecer durante X segundos, durante algum tempo, com o olho totalmente estático, aberto, sem piscar, e você também tem uma necessidade do hardware, né? Um hardware específico para essa finalidade na ponta. E aí você acaba, hoje, ainda encarecendo esse tipo de validação. Há uma série de validadores hoje, a Proxionage provê uma ferramenta que é o Identify, que faz justamente a questão da prova de vida, faz também a questão do face match, tipificação de documento, e junto com esse tipo de solução, né, aí tem a questão de scores também, que são desenhados pelas instituições financeiras, por bureaus de crédito, bureaus de fraude também, justamente compõem todo esse ambiente justamente de validação, que ele seja feito da forma mais transparente e mais tranquila possível para o usuário, né? Então, o grande desafio, Valdinei, assim, de fato, a gente estar sempre um passo à frente desse time desses fraudadores, né, para justamente a gente conseguir mitigar e estar o mais rápido possível atualizado tecnologicamente, de fato, que a gente não prejudique o bom cliente da instituição financeira. Que bom, Jorge. Bom, nós estamos aqui com uma audiência incrível aqui. Eu queria perguntar para a Gláucia. Temos aqui 3 convidados, Gláucia. O que está chegando de pergunta aí para eles? Vamos dar a chance aqui também do pessoal participar, fazendo pergunta diretamente para os nossos convidados. Bem legal a participação de todos. Nós temos pergunta aqui, o Ricardo Almeida fez uma pergunta aqui no LinkedIn, que ele questiona se o Pix não tem a ver com a volta da CPMF, uma vez que eles terão maior controle das transações realizadas. Carlão, acho que você pode ajudar aí, qual a sua opinião a respeito, e depois um dos convidados complementar. Sim. Não tem relação nenhuma. O Pix vem sendo trabalhado há 4 anos, é um projeto que vem sendo discutido, então começou em governos anteriores, quando nem se discutia esse assunto. O Banco Central percorreu o mundo todo, né? Na verdade, o pagamento instantâneo é uma tendência global, já tem implementado em alguns países com características ligeiramente diferentes, mas sempre com esse objetivo de viabilizar uma experiência sem fricção, instantânea, digital, e cada vez mais todos os países têm digitalizado a sua moeda, uma tendência pela eficiência que e pela facilidade em que, de fato, devolve isso para a sociedade a custos bem reduzidos, né? Evidentemente, o uso de transações eletrônicas permite, de fato, fiscalização, permite você monitorar a compatibilidade do usuário com relação ao seu patrimônio, ao seu modo de vida. Então, ele combate sonegação, combate Caixa 2, combate, de fato, criminalidade, né? Mas isso não deve ser preocupação para o cidadão que paga seus impostos e vive de maneira correta dentro com seus proventos, de acordo com a economia. Então, a questão de tributação adicional é uma agenda que começou agora, mas não tem relação com o Pix absolutamente nenhuma, e tem que ver se isso é um problema do Congresso, digamos assim, né? Mas é a tendência, e isso, de fato, traz benefícios para toda a sociedade. Eu acho, Gláucia, completando aqui o que o Carlão comentou, eu acho que, pelo contrário, o Pix, ele traz a inclusão, né, para esse setor não bancarizado, porque ele diminui muito as tarifas, ou até isenta a tarifa. Então, eu acho que todo cidadão que tem uma vida onde ele paga seus impostos tem que se beneficiar do Pix, e não achar que é um controle, é uma segurança para o cidadão brasileiro.
Duda, você quer fazer algum complemento sobre esse assunto? Você acha que a parte, quando você tem mais pessoas, né, com as suas informações, eu acho que o governo, é óbvio que a pergunta passa por se ele vai se beneficiar em ter um controle maior disso ou não. Eu acho que toda forma da gente digitalizar e facilitar a vida da gente mesmo, eu acho que é um movimento muito positivo para o país. Então, a forma que a gente enxerga é que o Pix ele vai trazer a oportunidade das pessoas que utilizam dinheiro de conseguir usar o dinheiro digital de uma forma um pouco mais rápida e sem fricção. E esse movimento é um movimento que, além de ser muito positivo para o Brasil, ele é um movimento muito inovador quando a gente olha no contexto mundo, que nem o Carlão trouxe. Então, se a gente pensar nos movimentos que a gente vê em Europa, Índia, definitivamente o Brasil e o papel que o Banco Central regulador tem tido senta em uma posição extremamente inovadora e rumo a conseguir melhorar a vida do brasileiro. Então, eu acho isso em relação a essa pergunta. Ótimo. Obrigado, Duda. Obrigado, Carlão. Gláucia, mais alguma pergunta para os nossos convidados? Temos sim, temos 2 perguntas aqui vindo do YouTube, eu vou sintetizar em uma só, tá? É André Borba e Gabriel Baldo perguntando como que vai funcionar a conciliação do Pix, né? E também a conciliação do Pix para empresas, se terá algo semelhante a retorno bancário de boletos e etc., né? Como que vai acontecer esse processo de conciliação? Eu acho que o Carlão pode ajudar, ele ajudou na construção do Pix aqui, né? Então, Carlão, você é o especialista nesse assunto, ajuda a gente. O Pix também favorece muito a conciliação, né? Dado que é uma transferência direta, o recebedor, ou seja, a empresa que está recebendo esses pagamentos, ele recebe toda a informação do pagador, né? Então, com isso, fica muito mais simples conciliar, né? Além disso, no caso do varejo, especificamente, está sendo construído APIs padronizadas justamente para simplificar os gateways, né, de integração com os PDVs, para que essa comunicação seja muito mais simplificada, né? E agora tem uma frente específica justamente para poder facilitar a integração com os grandes ERPs, né? Com os KNABs, né? Então, o KNAB está sendo feita uma alteração para justamente se conectar direto com o Pix. Então, a questão de conciliação com as empresas vai ser muito mais facilitado. Tem campos específicos, por exemplo, a empresa poder identificar aonde foi feito o pagamento, por exemplo, se é um restaurante, que mesa que pagou, por exemplo. Então, não precisa mais, no final do dia, ficar catando ali os slips ou os pagamentos, você vai poder conciliar isso automaticamente. As lojas, por exemplo, cada loja vai poder ter identificação específica. Então, ele tem mecanismos muito grandes e que você consegue colocar, no momento da geração do QR Code, exatamente qual é a transação, a origem dela. Então, facilita bastante. E os outros instrumentos, como o boleto e tal, pagamento de conta de luz, né, das utilities, já tem várias já se programando para colocar QR Code no próprio instrumento, passa a ser uma alternativa de você pagar com Pix. E, de novo, o recebedor lá, o cedente, a utility e tal, recebe na hora toda a informação, podendo conciliar, inclusive online. Então, ele já foi desenhado para facilitar muito essa integração com as empresas também. Que bom, tudo bem pensado. Jorge, completa aqui, o que a Stonage tem de sistema para ajudar as instituições financeiras e o mercado financeiro para fazer essas conciliações? Tem algumas soluções, Valdinei. Tem soluções automatizadas, né? Justamente orientadas a mapear e disponibilizar para as áreas de negócio justamente comportamentos
né, suspeitos, comportamentos normais, vamos dizer assim, daqueles clientes, e aí, obviamente, os comportamentos que acabam sendo excedidos justamente no comportamento normal, isso aí é gerado um alarme para que, ou seja negada essa transação, ou se aquela transação seja colocada numa quarentena, para que ela seja avaliada praticamente em tempo real para um back-office, por exemplo. A gente também tem uma solução de back-office que estrutura justamente todo o passo a passo necessário para que a instituição financeira possa tomar a decisão mais assertiva possível, né? E dentro do processo de onboard, a gente tem soluções que, eu acho que eu até cheguei a citar anteriormente, que é a questão do Identify, que auxilia não só a questão de tipificação de documentos, self-liveness, e também, acho que eu esqueci de falar, a questão da geolocalização, que são atributos que são enviados justamente para os nossos motores, que, baseado com regras de negócio definidas pelas instituições, a gente consegue ter uma melhor definição se, por acaso, aquele comportamento é ou não de um fraudador. Muito bom, Jorge. Gláucia, vamos aqui para a última pergunta, o nosso horário está se esgotando. Gláucia, vê a última pergunta aí do nosso público participante, para os nossos convidados aqui. Tem mais alguma pergunta? Tem sim, tem uma pergunta vinda do LinkedIn, do Adriano Cabral. O Adriano Cabral pergunta, visto que essas transformações têm como principal objetivo melhorar a experiência do consumidor, é possível fazer alguma projeção dos impactos sociais que podemos obter aí no futuro? Essa daqui eu não vou deixar de chamar a Duda para responder, né? Aí. Duda, se existe uma pessoa aqui que tem que prever o futuro, é você, hein? Me conta, o que você está prevendo aí para um futuro próximo, né? Então, assim, vou responder essa pergunta sem responder, na verdade, porque quando você está sentado numa cadeira de inovação, e assim, todos nós estamos, tá? Essa que é a grande verdade. A gente tem um papel de construir o futuro que a gente deseja. Então, esse futuro ainda está sendo construído, e a gente está nessa missão aqui de trazer as ferramentas e as tecnologias para conseguir trazer o máximo de impacto. Mas, com certeza, quando você olha, você tem uma sociedade que foi muito impactada na pandemia, mas tem um movimento que eu acho que é um movimento sem volta e que, com certeza, vai impactar a economia, a forma que a gente vai lidar com o trabalho no futuro, que você teve um grande número de empresas e de PJinhas, que são pequenos empreendedores, MEIs, que tiveram que se digitalizar, que não podiam mais sair na rua para vender o seu bolo na porta do metrô, simples desse jeito, e tiveram que ir para as redes sociais e usar os canais digitais para conseguir continuar a sua atividade. Esse é um exemplo, mas tem outros exemplos de lojas físicas que não estavam no e-commerce ou que não tinham uma operação montada para conseguir entregar na casa das pessoas. Você tem a mudança dos restaurantes que tiveram que fechar as suas portas e tiveram também que se digitalizar, entrar nos apps de delivery e também montar toda uma operação. Então, assim, para a sociedade, para a economia, embora a gente tenha sofrido muito e a gente saiba que tenha tido um impacto econômico muito forte, principalmente quando a gente olha para pequenos estabelecimentos, MEIs, as PJinhas, a gente tem uma mudança no cenário de como eles trabalham. E isso, com certeza, uma vez a economia voltando ao normal, esse aprendizado e essa construção vão ser grandes alavancas de sucesso para esses empreendedores que tiveram que passar por essa transformação. Não dá para trazer número em bola de cristal, porque senão eu não estava trabalhando na Elo, né? Estava apostando na Bolsa de Valores e ficando bem rica, mas com certeza eu vejo o futuro de uma maneira muito positiva. Que bom, Duda. Estamos caminhando aqui para o final. Eu gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês. Foi um papo super agradável, e a gente sabe que o papo é agradável quando uma hora passa tão rápido, né? Passou tão rápido, então eu gostaria que os meus convidados aqui fizessem as suas considerações finais para a gente caminhar aqui para o encerramento. Carlão, alguma mensagem para quem está nos assistindo? Eu acho que a mensagem aqui é de muito otimismo, né? De
de ver tudo isso que está começando a ser viabilizado, Pix, Open Bank, todas as mudanças que vão propiciar a partir disso, né? O quanto que isso devolve de benefício para a sociedade, né? A gente não gosta de falar número, mas só um número aqui de quanto se gasta de transporte de valores de numerário é calculado alguma coisa de 0,8, 0,7 do PIB. Isso dá num cálculo grosseiro aí uns 80 bilhões só de desperdício de gasto e tal. De tarifa bancária, estou falando de 10, 20 bilhões que devem desaparecer, né? O comerciante recebeu o dinheiro na hora, ao invés de 30 dias e ter que antecipar. Isso que isso favorece o consumidor, principalmente a baixa renda hoje que sofre com tarifa, né? Nós não pagamos tarifa, né? Temos um certo relacionamento, a gente não paga. Mas quem lá no varejão sofre muito para ter acesso a serviços bancários, né? O que isso vai injetar de dinheiro na economia e vai favorecer também novos modelos, inovações. Então, eu acho que eu vejo um futuro aí bem pujante, bem animador para quem trabalha nisso, mas para todas as indústrias de maneira geral. Então, agradecer aí de estar participando do painel e, com certeza, eu vejo que muita coisa boa vai acontecer e todo mundo pode ficar otimista. O agradecimento é todo nosso, Carlão. Muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos aqui. Foi muito útil para todos nós. Jorge, suas considerações finais aqui? Vamos lá, Valdinei. Bom, novamente agradecer o convite. Prazer imenso aí conhecer a Duda, o Carlão. Muito legal, realmente. Uma horinha foi, acho que ficou pequeno aqui esse debate, né? E, de fato, concordo com a Duda, é um caminho sem volta, né? Infelizmente, a gente lamenta muito pelas questões de Covid, as pessoas que adoeceram, perderam entes queridos, mas, em relação à transformação digital, assim, foi um acelerador muito forte, né? A gente é muito difícil a gente tentar pensar como a gente vivia um ano atrás. Caramba, home office, meios de pagamento, quanto que isso evoluiu, né, em relação a esse último ano. E aí, de fato, a gente, obviamente, precisa continuar essa pegada, continuar esse pé no acelerador lá embaixo, para justamente a gente não retroagir, e, na minha opinião, é caminho sem volta mesmo, Valdinei. Acho que tem muita gente boa no mercado, tem muita gente boa no Brasil, tem muita gente boa com várias ideias de inovação, e eu tenho certeza que daqui a 3, 5 anos a gente vai estar olhando para hoje e falar, caramba, a gente ainda fazia pagamentos dessa forma, caramba, a gente conseguiu evoluir isso, conseguiu evoluir aquilo outro, o Pix já vai estar muito mais consolidado, enfim, eu acho que a gente vai olhar para trás e vai dar algumas boas gargalhadas de como era a nossa vida no passado. E, mais uma vez, Valdinei, obrigado aí pelo convite, espero aí ter contribuído um pouquinho contigo, e fico aí à disposição para próximos eventos. Jorge, nós é que agradecemos a sua participação, tá bom? Duda, suas considerações finais? Nós que somos do time da inovação do bem, da criatividade do bem, Duda. Eu até estava pensando assim, o Jorge estava falando, eu vi um meme muito engraçado, que imagina se a gente estivesse na pandemia jogando o jogo da cobrinha, né, naquele Nokia tijolão. É assim, daqui a 10 anos a gente vai olhar, gente, imagina se a gente estivesse hoje tendo que usar uma nota de 10 reais, a gente vai ter o mesmo pensamento, assim espero. E aí, não quero te ver uma olhada, mas até trazendo bem nessa linha do Carlão, uma vez eu vi uma palestra de uma política dinamarquesa chamada Se Todos Nós Pudermos Ter Esse Modelo Mental, com certeza a gente vai conseguir criar o futuro dos meios de pagamentos, mas o futuro da sociedade também de uma maneira muito melhor. É isso. Mais uma vez, muito obrigada, Duda, muito obrigado, Carlão, Jorge. Eu queria agradecer a Gláucia, que é essa plataforma que a gente escolheu. Tá bom? Pessoal, vamos se encerrando aqui. Um bom almoço a todos e até o próximo Tivit Experience. Obrigado.